Ah, Paulo, mas eu entrego, sei lá, P13. Vou pegar um exemplo do P13. Eu entrego o P13 de carro e entrego o P13 de moto. Tá? Pô, legal. A gente faz uma média. Percentual, quantas... Por isso que vocês precisam... quem já faz, ok, perfeito, vai ter mais facilidade de fazer isso. Quem não faz, pode começar a fazer, e essa é a provocação para vocês, que vocês comecem a fazer o controle e o acompanhamento das coisas que vocês fazem na revenda. Como é que eu sei a quantidade, o percentual de entregas que eu faço de moto e o percentual de entregas que eu faço de carro? Vai ter que anotar. Cara, o cara saiu para fazer entrega de moto. Anota, soma. Saiu de carro, soma. Saiu disso, soma, 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 soma. Ah, mas eu tenho, sei lá, o carro está na rua, o carro está na rota e fez entrega. Cara, soma. Vai somando. O caminhão está na rua, fez entrega. Soma. Depois calcula a média e aí vai conseguir fazer esse cálculo. Olha, eu tenho X% das minhas entregas são de moto, X são de carro, X% são de caminhão. E aí pega o custo de entrega por tipo de carro, por tipo de veículo, aliás, moto, carro e caminhão, estou usando como exemplo. E aí vocês calculam a média. Aqui eu estou usando, nesse mix de veículos para entregas, eu estou usando dois exemplos, usando só carro e moto, tá? Mas a lógica é a mesma. Se tivesse caminhão também, coloca ali do lado, mais percentual de entregas por caminhão, vezes custo do caminhão, e aí calcula o valor da entrega, custo médio por entrega. Tá? Por que isso é importante? Tá? Porque isso faz parte do preço de venda de vocês. Isso faz parte do lucro de vocês. Ah, Paulo, mas isso para mim não é tão importante porque eu cobro a entrega dos meus clientes. Ok, mas o valor que você cobra de entrega dos teus clientes está ajustado ao teu custo de entrega? Está cobrando a mais? Em resumo da história, está cobrando a mais ou a menos do que te custa? Porque se eu estiver cobrando a mais, está pesando demais no preço para o teu cliente e está perdendo competitividade. Se está cobrando a menos, pode estar tendo prejuízo. Então, por isso que é importante a gente calcular isso mais ajustado. Primeiro, assim, eu sou da lógica do feito é melhor que perfeito, tá? Para quem já faz isso, para quem já calcula os custos, pode buscar uma perfeição no cálculo. Para quem não faz, pode começar a calcular. Mesmo que não chegue no detalhe, mas pelo menos começa a calcular e já começa a ter uma ideia, um cheirinho do quão próximo do custo, de quanto custa uma entrega para vocês, afinal. Tá? Bom, só que aqui a gente está olhando, por enquanto, só custo de veículo. Tá? Eu tenho um outro custo importante, que é o custo da mão de obra. Como é que eu calculo o custo de mão de obra? Estou pegando aqui dois exemplos, P13 e P45. Estou assumindo que o P13 é um entregador só, o P45 são dois entregadores. Eu pego o custo desse entregador e eu divido esse custo por uma quantidade média de entregas que um entregador faz na minha revenda. Tá? Fazendo continha redonda. Se o meu entregador me custa entre salário, encargo, sei lá, comissão, uniforme, vale-refeição, blá, 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 o cara me custa R$3.000 e, na média, um entregador faz 500 entregas no mês, um entregador custa R$6 por entrega. Tá? A mesma lógica eu faço para o P45. Ah, mas o cara entrega P13 e P45. A gente pode usar... Desculpa. A gente pode usar essa mesma lógica do mix de veículos para entrega, se eu quiser ir mais no detalhe, e fazer também uma média proporcional entre a quantidade de P13 que ele entrega e a quantidade de P45 que ele entrega. Eu divido a carga dele e eu consigo mais ou menos ter um valor de quanto esse cara me custa para fazer as entregas que ele faz. Tá? Ou vocês podem fazer de uma forma mais simples ainda. Tá? O cara entrega XP13 e YP45. Soma os dois, divide o salário, divide o custo dele por todas as entregas que ele faz no mês e fechamos a conta e estamos resolvidos. Tá? A diferença aqui do peso, tá, do valor da mão de obra,
é que se vocês usam 2 entregadores, essa entrega custa, o custo de mão de obra dobra, né? Vocês estão usando 2 entregadores para fazer uma entrega. Aí eu estava dando... Bom, deixa eu avançar um pouquinho. Aqui eu fiz só visualmente, para vocês terem uma ideia. O custo... Eu botei aqui o custo da entrega por tipo de entrega, né? O custo por quilômetro vezes a distância da entrega. Isso é bem tranquilo para vocês, eu acho. Quanto mais longe, mais caro. Quanto mais perto, mais barato. Mas o custo da mão de obra, e o custo da mão de obra é indiferente. Se é longe ou é perto, o custo é o mesmo. Tá? Se ele me custa R$6 para fazer uma entrega do lado da revenda, ele custa R$6 para fazer uma entrega a 10 quilômetros da revenda. Nesse gráfico, nesses 2 gráficos, que aparece mais ou menos, é que a mão de obra tende a ter um peso muito maior nas entregas de vocês. Tá? Então, por isso que quanto mais entregas um entregador fizer, e isso não é só quanto mais o entregador trabalha, tá? Isso é quanto melhor nós organizamos as rotas de entrega. Por rota de entrega, entendam, quanto melhor nós organizarmos as entregas. Se ele sair para fazer 2 entregas, uma do lado da outra, o custo cai para metade. Custo por entrega, né? Se ele sair para fazer 3 entregas, enfim, o custo vai caindo. Se eu conseguir otimizar os meus roteiros, as minhas rotas, as minhas entregas, o meu custo vai cair sensivelmente, porque eu otimizo o trabalho do meu entregador, que é um dos maiores custos que eu tenho na entrega. Tá?